Muito bem, hoje, dia 31 de outubro, falaremos de uma temática grotesca. Você sabe que, tratando aqui de estética, a gente sempre tem um lado sublime e um lado grotesco. E como o Dia das Bruxas se refere muito mais ao grotesco do que ao sublime, cabe falarmos de um tema um tanto controverso. Não só controverso a temática em si, que muitos tomam como fictícia, mas também controversos os autores. Primeiramente, o autor que eu vou citar aqui, que escreveu o livro Maçonaria do Outro Lado da Luz, se chama William Schnoebelen, tem um canal no YouTube, vocês podem verificar isso facilmente, acessando a internet. Ele se diz um ex-maçom de 32º grau, da ordem, até onde eu me lembro, que eu li esse livro já há bastante tempo e recentemente fiz um vídeo pautando o iluminismo da Baviera. Então, mas assim, ler mesmo eu já li faz bastante tempo. Aí eu reli um capítulo recentemente e tinha já até um áudio preparado sobre Albert Pike, que é um dos autores que são tratados, que também é um autor extremamente polêmico, e que é tratado pelo Schnoebelen como um adorador luciferiano. E ele cita também aquela ideia da Ordem do Paládio. Tudo isso a gente vai ver aqui, pautado no capítulo 18 desta obra aqui, daquele que se diz ex-maçom de 32º grau. Agora, eu já deixo claro aqui esse ponto fundamental, certo? O William Schnoebelen é muito criticado, principalmente lá nos Estados Unidos, onde ele de fato atua como palestrante. É visto pela maioria das pessoas e críticos da sua obra como um cristão fundamentalista. Então, assim, eu já deixo de cara isso para que você não ache que eu estou respaldando todas as obras desse autor. Não é minha intenção respaldar tudo que ele diz. É só uma questão de você ouvir o que o cara tem a dizer e filtrar à luz do seu próprio discernimento e fazer, portanto, a sua própria investigação desse tema. Se considerarmos que ele fazia parte de um tipo de maçonaria mais esotérica, então podemos constatar que, bom, existem outros tipos de maçonaria e que a gente não pode jogar tudo no saco de gato e condenar essas práticas ao satanismo puro e simples. Não é bem assim. Na verdade, é o que o autor deixa como impressão na sua obra, né, de que toda a maçonaria é satânica. A gente sabe que a Igreja Católica condena a maçonaria, mas enfim, a minha intenção não é aqui, neste vídeo, condenar a maçonaria, mas sim refletir à luz do que esse autor fala, principalmente de um ritual muito estranho chamado Palladium, que também é controverso. Não se sabe se de fato esse ritual Palladium, se isso realmente existe ou não, e exigiria da nossa parte uma investigação muito mais profunda. Mas consideremos aqui que o William Schnoebelen é uma espécie de Daniel Mastral, só que dos Estados Unidos, tá? Que faz alegações extraordinárias e a gente nunca sabe se é verdade, se é mentira, o que é verdade, o que é mentira, porque, enfim, não tem como apurar todos os fatos. O que dá para saber, ou pelo menos o que dá pra gente tentar verificar aqui, sem rabo preso com ninguém, eu não tenho rabo preso nem com a maçonaria, e também não tenho rabo preso com o fundamentalismo que acha que tudo que é maçonaria é satânico. Não acho que um lado ou outro estejam corretos, porque são muito exagerados. Mas cabe a gente avaliar, né, à luz do que ele aponta aqui e verificar o que é fato e o que não é fato. Ele vai dizer, por exemplo, no capítulo 18, essa edição que eu tenho aqui, inclusive, já é bem antiga, né? Mas, enfim, basicamente o autor demonstra que acredita, né, nessas temáticas, conforme ele aborda aí no seu canal do YouTube. Mas ele diz assim, olha só, logo após a loja, e claro, ele está continuando no histórico que ele está traçando aqui, da experiência que ele alegadamente teve, e ele vai dizer que ele antes fala dos Illuminati da Baviera, lembrando que o iluminismo da Baviera de fato existiu, fenômeno ali do século XVIII, beleza? Tem um vídeo explicando tudo isso. Então, logo após a loja assimilar, digamos assim, o iluminismo, no fim do século XVIII, surgiu outra figura extraordinária na maçonaria. Seu nome era Albert Pike, de 1809 a 1891. Eu até tinha um áudio aqui preparado do Albert Pike, mas eu resolvi fazer um novo áudio aqui, mais bem elaborado, colocando essas ressalvas, né? Porque Albert Pike é uma figura extremamente controversa. Tem gente que diz que ele previu uma terceira guerra mundial. Bom, a gente sabe que só teve 2 guerras mundiais até o presente momento. Se é mundial mesmo ou não, é uma questão aí de conceituação. Mas o fato é que a terceira guerra mundial não existiu. E muito se tem especulado se ela não será mais próxima do que a gente esperava. Agora, a carta alegadamente onde ele prevê essa tal terceira guerra mundial, muita gente diz que não é verdadeira, tá? Mas isso a gente não vai tratar aqui nesse vídeo. Mais especificamente trataremos aqui da relação de Albert Pike com uma figura chamada Giuseppe Mazzini, que era, na verdade, um cara que se envolveu muito com política
e que, segundo o Schnoebler, tem uma relação com Albert Pike. Mas, de novo, é uma questão que precisa ser bem apurada aí. Bom, Albert Pike nasceu em 1809 e morreu em 1891. E o seu impacto sobre a maçonaria foi tão poderoso quanto de Weishaupt. Weishaupt, para quem não sabe, foi o cara que fundou o Iluminismo da Baviera ali no século XVIII. Mas aqui, Albert Pike, estamos falando do século XIX. Enquanto Weishaupt teve de trabalhar de fora para dentro, Pike conseguiu trabalhar sobre seu alicerce, ou seja, o de Weishaupt, e operar dentro do sistema. Ele tornou-se maçom em 1850, então, numa ascensão meteórica ao poder, foi eleito grande comandante da jurisdição meridional dos Estados Unidos em 1859. Outro ponto que eu quero salientar aqui nesse vídeo antes de continuar a ler esse capítulo. Não é minha intenção demonizar a figura de Albert Pike. Tá? Isso aqui exigiria de nós um estudo muito mais aprofundado, com mais bibliografia, para conhecermos pontualmente, ou na medida do possível, obviamente, né? Porque história sempre temos que preencher lacunas das quais não temos total respaldo, então é bem complicado. Mas não é minha intenção demonizar Albert Pike e dizer que ele de fato é essa figura que o senhor Schnoebler está dizendo que ele é. Então, já fiquem sobre aviso sobre isso. Muita gente tem demonizado o Albert Pike, inclusive a esquerda norte-americana, porque Albert Pike parece que se envolveu ali, né, com a defesa da instituição da escravidão e tudo mais. Então tem toda essa coisa do Black Lives Matter, de destruírem estátuas e monumentos a autores antigos que tinham essa preeminência. Isso tudo é bem polêmico, certo? A gente vai ver alguns pontos aqui, mas só deixando claro que a vida de Albert Pike deve ser avaliada não por paixões, em sim por elementos de avaliação crítica e pontual, mais cuidadosos. Eu estou trazendo uma versão aqui de Albert Pike assustadora, justamente por conta da temática aqui do dia 31 de outubro. Mas, se é real ou não, a gente não sabe. Bom, Arthur Waite cita o Dr. Joseph Fort Newton como dizendo que Pike achou a maçonaria em uma cabana de madeira e a deixou num templo. Então ele usa essa figura de linguagem para dizer, olha, esse sujeito tornou a maçonaria uma coisa extraordinária. Pelo menos no campo do que hoje poderíamos chamar de algo mais esotérico, né, dentro da maçonaria. Ele foi o gênio mestre, como mencionado anteriormente por Hall, que o chama de Platão da maçonaria. De fato, esse é um grande louvor, especialmente para um homem que exprimiu desdém pelo cristianismo e que considerava Jesus um mestre cujo corpo está agora no pó. Hoje, a maior parte dos defensores da maçonaria está se afastando de Pike, visto que seus escritos, especialmente a obra Moral e Dogma, são excepcionalmente irritantes para alguém que tenta provar que a maçonaria é uma sociedade benevolente que não está em conflito com o cristianismo. E, na verdade, assim, eu não cheguei a ler essa obra aqui do Moral e Dogma, do Albert Pike, mas o que se sabe dessa obra, pelo menos o que a gente consegue ver logo de cara, é que ele tem uma visão racionalista. E que ele pensa, por exemplo, se você pega ali algumas sínteses e resenhas sobre Moral e Dogma, apesar de não ter lido a obra, você pode procurar algumas resenhas para ter uma noção do que ele está falando ali. E ao que parece, o que ele diz é mais ou menos assim, que você tem que estar livre para seguir o caminho da investigação em busca da verdade, que você não pode se prender aos dogmas religiosos, e que existem muitos caminhos para se alcançar isso, e não só o cristianismo, mais ou menos uma coisa assim que ele diz. Tá? E ele usa algumas figuras de linguagem, algumas simbologias. Dentre essas simbologias, ele usa a figura de Lúcifer, o que alguns entenderam, portanto, como que, pensando, bom, se ele usa essa figura, ele pode ser que ele faça parte de um culto luciferiano, que é, inclusive, a abordagem do Schnoebler. Mas é aquilo, se é ou não, é difícil de nós afirmarmos apenas com essa obra Moral e Dogma, tá? Mas o fato é que Moral e Dogma tem uma certa relativização do mal. Tem algumas noções que podem nos apontar, segundo as resenhas que eu li a respeito desse livro, podem nos apontar a uma perspectiva um tanto vinculada a certo monismo gnóstico, que é uma abordagem que o Schnoebler vai colocar aqui daqui a pouco, quer ver? Seu impacto não pode ser negado, o impacto do Albert Pike, visto que ele fez com que a maçonaria do rito escocês viesse a ser a instituição que é hoje. Aí cabe falar um pouco sobre o rito escocês aqui, né? Só para a gente ter uma ideia, o rito escocês ele é conhecido com a sigla REAA,
que significa rito escocês antigo e aceito. O Albert Pike, ele foi o responsável pela mais importante revisão e estruturação do rito escocês. Ele viajou para Charleston, onde ficava o Supremo Conselho, e recebeu as instruções do 4º ao 32º grau e começou a ajudar o Conselho a estruturar, revisar e consolidar este rito. Em 2 anos, Albert Pike acabou o trabalho e recebeu o grau honorífico de Soberano Grande Comendador, o grau 33 do rito escocês. Isso aí foi em 1859. Então, assim, o que é o rito escocês? Ele seria um dos vários ritos maçônicos, tem vários ali. Um rito maçônico é um conjunto de especificações e preceitos para se praticar a própria maçonaria. E eles descrevem a ritualística com procedimentos específicos, listas de sinais, toques, palavras e instruções que são secretas ou, para alguns, discretas, mas que, enfim, fazem parte apenas daquele grupo específico. Os ensinamentos dos ritos, eles são dados em séries divididas em graus. Então, conforme você vai subindo o grau, você vai participando, pelo que eu estou entendendo aqui, desses ritos. Tá? Cada grau traz ensinamentos e cerimônias próprias. O rito escocês, portanto, tem 33 graus. Por ser o rito mais utilizado, ele vê como o único modelo de maçonaria, mas não é o caso, certo? É um dentre tantos. Portanto, há outros ritos diferentes. Os 33 graus do rito são alcançados em diferentes corpos maçônicos. Os 3 primeiros graus nas lojas simbólicas são graus de aprendiz, companheiro e mestre, que estão presentes em todos os ritos que são regulados pelos grandes orientes, ditos assim, ou grandes lojas. E os graus superiores, ou altos graus, do 4º ao 33º, são alcançados em lojas ditas de perfeição. Capítulos de areópagos, conselhos de Kadosh e consistórios de príncipes do Real Segredo, que são jurisdicionados aos Supremos Conselhos. Tem toda uma linguagem, né, bem específica. No geral, ele é um rito ecumênico com a finalidade interreligiosa, semelhante ao sincretismo religioso teísta, mas, veja bem, independe da religião que você tem. Ele é ligado ao Antigo Testamento e à lenda de Irã Apif, lenda baseada na maçonaria simbólica. Julgam-se que alguns dos ritos descritos eram praticados por outras ordens secretas ou esotéricas existentes na França, além da maçonaria. Então você tem aqui os martinistas, os próprios Illuminati da Baviera, os Rosa Cruz na Alemanha e na Escócia, supostamente, como a resistência dos Templários. Bom, então, dito isto, o fato de que, em adição aos seus títulos maçônicos, aí já agora segundo a visão do Schnobler, tá? Ele, Albert Pike, era também o soberano pontífice de Lúcifer, já que ele usa o símbolo de Lúcifer como o portador de luz. Albert Pike é claro em dizer que você tem que sair das trevas para a luz da sabedoria, para a luz do conhecimento. A ideia de rito do Paládio tem a ver com a busca da sabedoria, certo? E na obra Moral e Dogma, ele está se referindo a buscar essa luz. E, portanto, o Schnobler já entende isso como este tal, sendo o pontífice do portador de luz. E torna alguém a ser estudado com muita atenção, diz ele. A evidência é de que Pike considerava Lúcifer como Deus verdadeiro. De novo, essa aqui é uma posição que nem todos os biógrafos de Pike aceitariam, tá? Porque é aquilo. Será que ele aceita Lúcifer como símbolo ou aceita como uma figura personalizada? Segundo o Schnobler, o Pike aceitava Lúcifer como uma figura personalizada. Agora, colocar Lúcifer como um nome próprio é inadequado, pelo menos à luz de um estudo mais aprofundado das Escrituras, né? Lúcifer é colocado apenas como uma adjetivação e não como um nome propriamente dito. Isso foi assimilado depois daquela versão da Vulgata por conta do uso dessa terminologia e da apropriação de um texto de Isaías que fala de um rei babilônico e que alguns entendem como sendo uma espécie de versículo que aponta à queda do Satanás, né? Mas isso é uma questão polêmica dentro do ponto de vista exegético. O que sabemos é que Lúcifer não é nome, né? Esse é um ponto que tem que ficar claro. Mas tradicionalmente se tornou um nome. Mas fala, mas se não é um nome, por que tem gente que se chamou Lúcifer lá na antiguidade? Teve até um bispo cristão chamado Lúcifer antes de demonizarem, né, o nome Lúcifer.
Você tinha um bispo cristão ali, se não me engano, entre o terceiro e quarto século depois de Cristo. O cara se chamava Lúcifer, porque, pô, Lúcifer é estrela da alva, portador de luz. Alguns versículos dão a entonação de que Jesus mesmo seria como que aquele que traz a luz divina e tudo mais. Sim, você pode dizer que virou o nome. Agora, dizer que o diabo se chama Lúcifer originalmente é bem controverso, cara. Mas aqui, da apropriação cultural de séculos a fio, principalmente na Idade Média, certamente aqueles que aderem a um culto luciferiano estão se remetendo a vocês sabem quem. Até porque na Bíblia tem aquela história, né, de que o anjo se faz de luz. Isso aí Paulo mesmo diz. Então, nesses termos, poderíamos admitir essa associação entre diabo e Lúcifer. Fato é que o Schnobler pensa que o Albert Pike está fazendo já de antemão essa associação, diabo-Lúcifer, então ele é diabólico, segundo o autor. Bom, ele, como o fez Weishaupt, parece ter sido gnóstico e maniqueísta, no mínimo dualista. Então não sabemos exatamente, aí de novo, né, precisaria fazer um estudo mais aprofundado das ideias de Albert Pike, para saber o que ele segue de fato, mas não acho que seria exagero chamá-lo de gnóstico. Talvez seria exagero chamá-lo de satanista. Mas gnóstico, ao que parece, ele tem de fato essa tendência. Visto que Pike escolheu seguir as religiões de mistério, que aqui o Schnobler coloca mistérios de Baal, voltou suas costas para Deus. Se lermos seus escritos e as declarações que lhe são atribuídas, principalmente algumas cartas, descobriremos que ele reconhecia Lúcifer como o verdadeiro Deus e Adonai, ou Adonai significa Senhor, né? Então ele está dizendo que Adonai, que é o Deus da Bíblia, seria o Deus do mal. Isso também é uma coisa que aparece muito nas cartas que são atribuídas a Albert Pike, não necessariamente nos escritos de Albert Pike. Então tem aquela coisa, o que o cara vai publicar num livro, ele vai tomar muito cuidado com as palavras, ele não vai dizer qualquer coisa ali, ele está publicando algo para muita gente. Agora, o que ele fala em carta, em recado, hoje em dia o pessoal não usa mais carta, né? Então vai usar e-mail ou vai WhatsApp para falar coisas que normalmente não diria, né, publicamente. Aí você conhece mais do perfil daquela pessoa nos seus escritos secretos do que nos seus escritos públicos. Então, entenda-se cartas de Albert Pike como escritos que denotam mais do que ele realmente pensava e que ele não quis expressar nos livros. Agora, fica a pergunta, essas cartas que são atribuídas a ele são verdadeiras ou não? Aí é que entra a disciplina de historiografia para saber, para tentar entender até onde essas cartas são verdadeiras ou não, ou são apócrifas, ou enfim, são falsas. Aí é que está o problema. Os frutos de Pike definitivamente são de natureza satânica, segundo Schnobler, partindo do pressuposto de que se admita esses escritos tidos como autoria de Pike. Em algum ponto, ele deixou de ser um maçom típico. Ele recebeu mais luz, entre aspas, e decidiu lançar sua opinião em Satã. Então aqui você percebe, né, aquela linguagem mais pesada da acusação que se faz ao Schnobler de ser um fundamentalista cristão. Pike parece ter sido decididamente influenciado pelo maçom e revolucionário italiano Giuseppe Mazzini. Dentre muitas coisas, Giuseppe Mazzini, ele pelo menos não aderiu ao marxismo, né? Tem uma coisa boa em Mazzini se a gente for ler um pouco da biografia dele. Ele foi um revolucionário italiano, mas não foi necessariamente um marxista. Então ele, como eu disse, ele é muito envolvido com política. Só que aqui, o Schnobler está trazendo essa figura agora com uma outra faceta, que é a faceta do cara envolvido com esoterismo, a faceta do cara envolvido com ocultismo. Segundo ele, tá, segundo esse autor, Mazzini e Pike eram os gêmeos idênticos da maçonaria do século XIX, com Pike dirigindo o espetáculo nos Estados Unidos e Mazzini na Europa. Ambos eram militares, com faro para a rebelião. Mas que rebelião em que sentido, né? Pike era um general do lado dos confederados na Guerra Civil Americana. Muito celebrado, inclusive, né? Apesar de ser um Yankee, nascido em Boston. Mazzini formara na Sicília uma sociedade chamada Oblônica, ou Oblônica, que traduzido livremente significa conto com um punhal. Como é típico com os maçons, Mazzini formou uma ordem dentro de outra ordem. Essa coisa de formar uma ordem dentro de outra ordem é bem curiosa, né? Porque isso é mais ou menos o que significa o conceito de máfia. Máfia é exatamente isso. Ordem como uma cebola, dentro de outra e de outra e de outra. Esse grupo de elite
interior foi chamado por um termo muito familiar ao leitor, que é a máfia. Por isso que a máfia italiana é muito famosa, né? Por conta desse autor, segundo o Shinobi. Apesar de a maior parte das pessoas saberem o que a máfia é, poucas percebem que ela foi fundada como uma organização maçônica terrorista. O nome máfia emergiu por volta de 1860 e é um acrônimo para Mazzini autoriza roubos, incêndios e envenenamentos, já que ele era um revolucionário. Ele vai dar aqui até uma nota sobre isso. Eu vou deixar essa nota na tela, tá? É a nota 5 do capítulo. Vocês podem pesquisar aí para saber o fundamento dessa vinculação que ele está fazendo aqui. O toque dos iluminados também é evidente na máfia. Lembra da lei dos 5 dos iluminados e do seu sinal, a mão com a palma para frente e os 5 dedos estendidos? Isso aqui é a mão de Dagon. É aquela mão com 5 dedos que representa os 5 estágios da história. E onde está isso? Segundo Shinobi, está em Alshaupt, como eu deflagrei em outro vídeo que fiz sobre esse mesmo autor. Eu, inclusive, no vídeo anterior falei um pouquinho da história dos filisteus e a sua adoração a Dagon. Pois é, Dagon tem essa faceta. Ele tem uma mão estendida com 5 dedos representando supostamente, segundo o autor está dizendo aqui, os 5 estágios da história. Vamos repetir esses estágios. Eu falei disso no vídeo anterior com essa temática, mas vamos repetir só para ficar bem entendido, né? O que são esses 5 estágios, ou 5 leis, ou lei dos 5, né, melhor dizendo, que pauta a história? Bom, o Shinobi vai dizer o seguinte: olha, isso aqui tem a ver com os Illuminati da Baviera, que alegavam, vide a visão que a Eichhaupt tinha da história, que haveria 5 estágios. O primeiro é do caos, o segundo da discórdia, o terceiro da confusão, o quarto da burocracia e o quinto do resultado. Então, o caos é o ponto de partida de todas as sociedades e a condição da humanidade em seu estado natural. E relaciona-se na mente de Eichhaupt a adoração de deusas na antiguidade, entre elas Lilith, Eris, Diana ou Kali. Então, a deusa geralmente representaria o caos. E se a gente pegar do ponto de vista da história do mito, Tiamat é a deusa dragão do caos. Não é? Se diz a adoração à deusa como a representação do caos. Em segundo lugar, você tem a discórdia. Aqui, de acordo com o ensinamento de Eichhaupt, uma classe dominante emerge e apodera-se do controle. Isso causa problemas, porque o povo comum que não está no topo ressente-se da imposição da autoridade sobre eles e tenta combatê-la. Eichhaupt relacionou este período com a introdução da adoração de um deus masculino. E aí ele vai citar aqui, dentre estes, Marduk, Osíris, Javé. Então, a ideia é que do caos aparece a discórdia em via de superar o caos. Marduk vence Tiamat, o dragão, no mito babilônico. E na Bíblia, Javé cria do nada o mundo. Então, bom, aí você tem também as teogonias de Hesíodo, onde você tem os deuses surgindo do caos. Enfim, esse é o período, segundo a interpretação de Shinobi a respeito de Eichhaupt, dos 5 estágios. E aí tem o terceiro, que é a confusão. Eichhaupt viu esse período como um tempo em que as pessoas tentariam restaurar o equilíbrio entre as duas forças precedentes. Supostamente é uma tentativa de reprogramar a natureza humana e fazê-la encaixar-se no estágio 2, ou seja, o estágio do Deus, né? Segundo ele. Supostamente uma tentativa de reprogramar a natureza humana e fazê-la encaixar-se no estágio 2. Ele relacionou esse período com o Deus criança, Loki, Horus, ou algum tipo de demônio. Agora, o que significa isso, ele não deixa muito claro no livro, tá? Mas o período de confusão é a tentativa de você buscar um equilíbrio, mas ao mesmo tempo isso não é alcançado. É o período onde as pessoas estão um pouco perdidas, declinando daquela organização do período 2. E aí ele fala do período 4, que é a burocracia. Ela é a consequência se a síntese do estágio 3 falhar. Ou seja, a síntese do estágio 3 é você tentar amenizar a situação. Uma tentativa de reprogramar a natureza humana e fazer encaixar-se no estágio 2. Se falhar, aí entra a burocracia. Nesse período, todas as coisas precisam ser obsessivamente acompanhadas, pois o povo não consegue tomar conta de si mesmo. Se isso aqui tiver algum rastro de verdade, pessoal, pode ter certeza que nós estamos num período de grande burocracia. Porque, no fundo, burocracia é o período do politicamente correto,
onde tudo tem um caráter jurídico, tem um caráter de lei, tem um caráter penal, tudo que, até o que você fala, até o seu olhar, né, para alguns pode ser um olhar de preconceito. E aí você cai naquela ideia de ser penalizado por conta disso. Bom, entra aqui, se a gente quiser fazer essa alocação, a cultura do cancelamento e a tentativa de educar os povos, educar as pessoas, educar os comportamentos e dominar até a mente delas. Isso aqui é estritamente um período burocrático, que é terrível, né? Porque se tudo é lei, nada efetivamente poderá ser obedecido como lei, porque existe um nivelamento muito exagerado aí. Eichhardt acreditou que haveria um vazio espiritual nesse estágio e que absolutamente nenhuma divindade seria reconhecida. Então é um período de ateísmo e agnosticismo, que é consequência da confusão do período 3 em relação ao período 2 da discórdia. Se não me engano, eu tenho uma tradição hindu, eu tenho vários podcasts aqui falando de hinduísmo e budismo, onde você tem um período onde, de fato, existe uma tendência maior do mundo ao materialismo, certo? E esse é um período, portanto, extremamente burocrático também, que coincide, né, com a visão aqui do Eichhardt. O povo não pode suportar esse vazio e foge para a fantasia, drogas e loucura. Então, assim, o período burocrático ele tem a tentativa de controlar os excessos humanos. Porque é aquela coisa, né? Sem Deus, segundo Dostoiévski, tudo é permitido. Perde-se Deus pelo estágio da confusão, então você tem um período que há necessidade de forçar a barra e as elites tentam controlar as sociedades. Isso é tão castrador para algumas pessoas que essas pessoas se voltam a fantasias, drogas e loucura. É um período materialista. E, bom, o século XX foi muito marcado, né, por essa questão. Agora, lembre-se que essa análise é de alguém que viveu no século XVIII, que é o caso de Eichhardt. Se o que o Schnoebel estiver falando estiver correto a respeito da interpretação do autor. Também tem essa, né? Bom, ele continua dizendo, deve continuar parecendo que os governantes controlam e conhecem tudo. Olha aí, né? E os encargos sobre a classe escrava embaixo tornam-na inadequada para fazer qualquer coisa. Perdem seus empregos e terminam em pensões ou hospitais. É durante essa fase que ocorre a destruição da classe média. Sem a classe média, para gerar capital, a inteira desordem acaba no que ele chamará de quinto estágio, o quinto período, que é o resultado. Então, o período burocrático, segundo essa visão aqui, teria como consequência a destruição da classe média, que a gente sabe, a classe média, pelo menos nas sociedades ocidentais, são aqueles que, de fato, estruturam a sociedade. Ou que mantém, né, que mantém o capital girando. E aí o quinto período ensina o Eichhardt, é a implosão da sociedade. É a volta ao caos. É engraçado que esse período ele é marcado pela exaltação do feminino, já que, lembrem, o primeiro estágio do caos é a adoração à deusa. É engraçado isso, né? Bom, conforme você vai perdendo o período da burocracia, você se volta ao período da deusa. Mas este também é o período do caos. É progresso? Segundo Eichhardt, seria, na verdade, uma mistura de suposto progresso com efetiva decadência. Não estou dizendo que os direitos pelo amor de Deus, não confundam isso. Não estou dizendo que os direitos das mulheres representem decadência. Pelo contrário, eu acho que nesse caso isso seria de fato progresso, né? Que a mulher tem o direito de votar, tem o direito de trabalhar, viver a sua própria vida. Isso aí todos admitimos. Mas na visão aqui de Eichhardt, também seria pelos seus excessos, e de fato a gente pode concordar sem dúvida nenhuma que os estágios, agora não do Eichhardt, mas os estágios do feminismo representam, sem dúvida nenhuma, em muitos casos, as chamadas ondas, né? A primeira onda tem muitas razões, a segunda onda já tem vários excessos, né, de mulheres que queriam superar a condição do parto e o direito inequívoco do aborto. Bom, aí já complica bastante, né, a narrativa. E aí você já tem uma terceira onda que fala de teoria de gênero, é um negócio de louco. Aqui, o que ele está tratando é o seguinte: as pessoas estão cansadas da burocracia, estão cansadas do controle, estão cansadas do politicamente correto. Mas o efeito também resulta no enfraquecimento da classe média, no igualitarismo, onde tudo é nivelado não por cima, mas por baixo, né? E aí o mundo se torna uma grande Cuba, uma grande Venezuela, se a gente for ver. Bom, fato é que a magia e a natureza voltam a dominar. E o ciclo prepara-se para recomeçar, ou seja,
o retorno à magia e o retorno à sacralização da natureza, em sentido panteísta, volta com força. E o que acontece é que as pessoas precisam desse subterfúgio. Segundo essa visão, o ciclo prepara-se para recomeçar. Daí vem o lema do 32º grau do rito escocês, que é a chamada Ordem do Caos. A Ordem do Caos teria, supostamente, segundo a interpretação que o Schnobler experimentou na sua participação na maçonaria de Memphis Mizraim, como uma Ordem do Caos. Tá? Tem alguns autores, como Anthony Sutton, que vão tratar a questão da Ordem do Caos do ponto de vista hegeliano, ou não só hegeliano, mas mais especificamente do ponto de vista do idealismo alemão, como uma tese, uma antítese e uma síntese. Há quem diga que Hegel supera esse mero aspecto triádico. Mas, enfim, o fato é que a Ordem do Caos poderia representar também o jogo de antíteses, de tese e antítese, para um controle final na síntese. Ou seja, uma suposta elite seria aquela que estaria surfando no caos de uma dialética entre tese e antítese. Voltando aqui ao Mazzini, ele vai dizer o seguinte, ó. O toque dos iluminados também é evidente na máfia. Lembra da lei dos 5 dos iluminados, que a gente acabou de ver, e do seu sinal. A mão com a palma para frente e os 5 dedos estendidos, que é a mão de Dagon, supostamente os 5 estágios que descrevemos agora. Alguns poderão lembrar que a máfia foi conhecida por um outro tema, Mano Negra, ou a Mão Negra. Tem um episódio do Chapolin onde ele fala da Mão Negra. Não tem nada a ver com a história, óbvio. Só estou lembrando aqui. Aliás, tem que faça até uma comparação entre a roupa sacerdotal do Papa e as figuras antigas dos sacerdotes de Dagon. Isso aí, cara, não fica por minha responsabilidade. Não estou atestando isso. Estou dizendo que tem gente que faz essas comparações por aí. Bom, mas o que é a Mão Negra? Bom, acontece que no apogeu da sociedade, os crimes da máfia frequentemente foram selados por uma impressão palmar negra na cena. Como se alguém tivesse pegado sua palma, pressionado na tinta e feito uma impressão da mão na parede para marcar. Isso aqui foi provocado pelo terrorismo da máfia. A máfia tem também seus juramentos de sangue, seus códigos de silêncio, a omertá, e ela cuida dos que são seus, sendo uma organização ideal. Albert Pike, por outro lado, ajudou a criar o que eu chamo de maçonaria de percal, a chamada Ku Klux Klan. Essa relação do Albert Pike com a Ku Klux Klan também é bem controversa do ponto de vista histórico, mas, enfim, ele está já fazendo essa associação. Ele vai dizer assim: Pike, o antigo general confederado, foi um ardiloso estrategista que sabia que se ele pudesse deixar uma sociedade terrorista secreta no Sul para lutar contra a liberdade do povo negro, como uma ação de retaguarda, a derrota do Sul não seria em vão. Se isso é verdade, pessoal, então o pessoal do Black Lives Matter tem uma certa razão aí em querer jogar ovo no monumento de Albert Pike, né? Apesar de que estes fatos podem atordoar os maçons, a loja sempre foi racista. Também é uma questão aí a se avaliar com cuidado, mas ele está falando que sim. Quase nenhum homem negro já foi admitido nas lojas. Isso faz sentido, né? Porque se a gente entende, assim, avaliando mais pelo contexto estadunidense, provavelmente as lojas não aceitariam com facilidade pessoas negras, né? Porque entre as qualificações necessárias está que o candidato seja um homem nascido livre, então pode ser escravo, de boa reputação e bem recomendado. Isso parece que combina, sem dúvida nenhuma, com o histórico estadunidense de preconceito, racismo e escravidão. Este é o que significa o termo livre na maçonaria. Você precisa ser um maçom livre e aceito. E essa regra manteve os negros de ancestrais escravos fora da loja até cerca de uma década atrás. Então, considerando que esse livro essa tiragem é do ano 2000, eu não sei, ele pode também estar falando aqui de acordo com a primeira impressão do livro, né? Se a primeira impressão foi em 1991, então ele pode estar se referindo aí à década de 80. E aí na década de 80 que a coisa começou a mudar. Provavelmente é isso. Mas ele diz: os homens negros foram forçados muito cedo na história dos Estados Unidos a gerar sua própria adaptação da maçonaria, que é chamada de maçonaria de Prince Hall. Então você também tinha uma maçonaria negra já diferenciada da maçonaria dos brancos. Em 1870, Pike e Mazzini
completaram um acordo para criar um rito supremo universal da maçonaria que abarcaria todos os outros ritos, até mesmo os diferentes ritos nacionais. Ele centralizaria todos os altos organismos maçônicos no mundo sob uma cabeça. Essa cabeça seria, em última análise, Lúcifer. Isso aqui está muito vinculado àquelas cartas que eu mencionei para vocês, que alguns dizem que não são verdadeiras, né? De correspondência entre Pike e Mazzini. Contudo, Pike e Mazzini seriam seus regentes humanos. Para este fim, o rito do Palladium foi criado como pináculo da pirâmide do poder. O que é o rito do Palladium? Aqui eu tenho algumas visões mais céticas a respeito. Por exemplo, num artigo da internet vai dizer assim, ó: a Ordem do Paládio é o nome de uma alegada sociedade secreta satanista teísta ou membro dessa sociedade. O nome paladiano vem de Palas e refere-se à sabedoria ou aprendizado. Não tem qualquer relação com o estilo paladiano de Andrea Palladio. É óbvio, né? Palladium seria uma seita anticristã esotérica fundada no século XVIII por altos representantes da maçonaria. O termo aparece numa suposta correspondência entre Albert Pike e Giuseppe Mazzini. Tá vendo? Aquela coisa das cartas. É verdadeiro ou não é? Outra questão. Para os paladistas, o ídolo era a imagem de Baphomet da Ordem dos Templários. Que também essa coisa dos templários envolvidos com Baphomet faz parte de uma pegadinha de um cara mitômano que viveu ali no século XIX. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Mas enfim. Para os paladistas, o ídolo era a imagem do Baphomet, da Ordem dos Templários, e o ápice da cultura intelectual satanista, ou melhor, a adoração a Lúcifer, como princípio da laicidade e da iluminação espiritual. É aquela coisa da ode a Satã, que seria, ode significa um canto, um poema, né, ao capeta. Produzida por Carducci, sua máxima expressão poética. Os mestres maçons, gestores da sociedade, seriam também chamados de Illuminati, ou invisíveis. Só que aí, tem aquela coisa da fraude de Táxio. É a seguinte: Léo Táxio quis vingar-se da maçonaria, da qual foi expulso em 1882, por um caso de plágio. E é o que acontece. E em 20 de abril de 1884, o Papa Leão XIII publicou uma encíclica, Humanum Genus, que afirmou que a raça humana foi separada em duas partes opostas e diversas, das quais uma resolutamente luta pela verdade e a virtude, e outra é daquelas coisas que são contrárias à virtude e à verdade. Uma é o reino de Deus sobre a terra e a outra é o reino do Satã. Este outro reino, dito ao que se supõe pelo posicionamento do pontífice com relação aos maçons, meio que dizendo, os maçons fazem parte do outro reino, tá? Os das trevas. Após essa encíclica, o Táxio viu, como ele mesmo confessaria mais tarde, uma grande oportunidade para uma brincadeira onde ridicularizaria a igreja e se vingaria da maçonaria ao mesmo tempo. Em 1885, ele submeteu-se ao público dizendo converter-se ao catolicismo romano e anunciou a sua intenção de reparar o dano que ele tinha feito para a verdade da fé. Em seguida, inventou uma ordem maçônica imaginária de nome Palladium, cujo objetivo principal seria de dominar o mundo. O suposto objetivo de Táxio era denunciar tal ordem, revelando seus segredos e ações à sociedade, tendo começado por acusar a maçonaria de ocultar as piores misérias morais e incentivar seus seguidores ao vício, quando não ao assassinato. Em seguida, acusou de ser uma seita satânica que dedica seus cultos a Baphomet, os camarotes dos quais o chefe supremo, Albert Pike, recebia as suas ordens de Lúcifer em pessoa. Então você está vendo que o William Schnoebler, ele meio que está admitindo que essa ordem existiu. Mas nós também sabemos que isso é parte da invenção de um sujeito, pelo menos supostamente foi invenção de Táxio. Para tornar a farsa mais credível, Táxio misturou elementos do ritual maçônico com elementos fantasiosos de sua invenção. Em particular, sobre as várias imagens doravante famosas, reutilizou o símbolo do 18º rito escocês antigo e aceito, substituindo o Cordeiro Pascal pela imagem de nada mais nada menos que aquele bicho, estou até trovejando aqui fora, aquele bicho chamado Baphomet. Uma figura simbólica concebida e divulgada a partir de 1854 pelo ocultista francês Eliphas Lévy. O primeiro livro produzido por Táxio, após a sua suposta conversão... Deixa eu só ver a pronúncia desse nome aqui. Não sei se eu estou pronunciando certo o nome dele. É mais ou menos isso, né? Táxio mesmo. O primeiro livro produzido por Táxio, após a sua suposta conversão católica, era um quarto volume da história da maçonaria, que continha verificações fictícias de um testemunho da sua participação no satanismo, com um colaborador que publicou como Dr. Karl Hacks.
escreveu outro livro chamado Devil Century, que introduziu um novo personagem chamado Diana, uma suposta descendente do alquimista Rosa Cruz Thomas Wang. Então seria Diana Wang. O livro continha muitos contos sobre seus supostos encontros com demônios encarnados, um dos quais supostamente escreveu profecias sobre a sua volta com a sua cauda, e outro que tocava piano. Então aqui entra aquela coisa também do sexo com os demônios, né, que o Shinoble coloca aqui no início do capítulo. Segundo Taxil, Diana Wang teria sido envolvida na maçonaria satânica, mas fora resgatada quando um dia ela professou admiração por Joana d'Arc, ainda não canonizada na época, né, detalhe, cujo nome teria posto os demônios em fuga. O que não faz sentido, né? O demônio vai fugir pelo nome da Joana d'Arc, poderia fugir pelo nome de Cristo, né? Mas, enfim. Declarando coautoria com Diana Wang, Taxil publicou um livro chamado Novena Eucarística, uma coleção de orações que foram elogiadas até pelo Papa da época. Léo Taxil convenceu muitos católicos com sua farsa, tanto que em 1887 foi concebido uma audiência pelo Papa Leão XIII, que declarou ser admirador da obra de Taxil, solicitou que ele escrevesse mais livros e passou a financiá-lo. Que loucura, hein, mano? Continuando a farsa, Taxil alegou que Albert Pike, grande comendador do Supremo Conselho de Jurisdição do Sul, do rito escocês antigo e aceito, era um papa luciferianista. O líder supremo de todos os maçons do mundo. E que ele admitiu que toda sexta-feira, às 3 horas, conferia com o próprio Satã. Faz uma conferência com o próprio diabo. Aí ele vai contando a história aqui, né? E aí ele fala, em 19 de abril de 1897, após 10 anos de patrocínio pelo Papa, Taxil chamou uma conferência de imprensa organizada na Sociedade de Geografia, a chamada Conferência de Léo Taxil, na qual confessou que suas revelações sobre os maçons era fictícia, admitiu que Diana Wang não existia, pelo contrário, que o nome tinha sido emprestado de sua secretária, revelou que tal ordem Paládio não existia e explicou detalhadamente os cuidados que teve para criar e manter a farsa e agradeceu ao clero por sua assistência em dar publicidade às suas alegações selvagens. Fez o clero católico de bobo, né? E afirmou que sua brincadeira amigável teria feito o seu sucesso no tempo do livre pensamento que iria matá-los através de riso. Isso revelou o grau de sua impostura e provocou um escândalo em que a política, ou melhor, em que a polícia, melhor dizendo, né, teve que intervir para acalmar e dar assistência à proteção ao autor. Embora o material produzido por Taxil seja confessamente uma fraude, esse material ainda é utilizado contra maçons até hoje, principalmente pelos fundamentalistas cristãos e antimaçônicos que associam Baphomet à maçonaria e afirmam que a maçonaria é satânica. Bom, então vocês já entenderam que Léo Taxil confessou que tudo isso era uma fraude. Agora, a alegação do Shinoble é que em alguma parte há verdades nesses relatos, que, enfim, ele admite a existência de um tal rito do Paládio. Em outros termos, a brincadeira do demônio, né, seria sempre dialética. Por um lado, ele pode falar a verdade e depois desmentir dizendo que era tudo fraude. Por outro lado, ele pode sempre enfatizar que algo é fraude, sendo de fato verdadeiro. Então, bom, mas essa é uma brincadeira do demônio ou é uma brincadeira de Léo Taxil? Fica a pergunta, porque mitomania é de fato um fenômeno muito humano e, enfim, né, algumas pessoas são caracterizadas por esse tipo de transtorno mental, se é que a gente pode chamar isso de transtorno. Então, já deixo vocês sob aviso que existe toda essa polêmica na ideia deste suposto rito do Paládio, certo? Mas voltamos ao livro aqui dizendo o seguinte. Apesar de alguns apologistas maçons como Arthur Waite afirmarem que não havia nenhum paládio luciferiano sob Pike, faltado nessa história aí do Léo Taxil, seus protestos não têm consistência. O próprio Waite era um bruxo e ensinava as pessoas através dos seus livros como conjurar demônios e vender suas almas para o capeta. Deixa eu voltar um pouquinho. Eu acho que eu pulei uma parte aqui. Sobre essa coisa do paládio, né? Vamos voltar aqui, ó. Em 1870, Pike e Mazzini completaram um acordo para criar o rito supremo universal da maçonaria que abarcaria todos os outros ritos, até mesmo os diferentes ritos nacionais. Ele centralizaria todos os altos organismos maçônicos no mundo sob uma cabeça. Essa cabeça seria, em última análise, o capeta. Contudo, Pike e Mazzini seriam seus regentes, tal, né? Já tinha lido essa parte. Aí ele fala assim, Domenico Margiotta, um maçom de 33º grau, escreveu,
Aí vocês estão vendo que aqui não é o Léo Táxio, tá? É o Domenico Margiotta. Ele foi um maçom italiano. Nasceu em 12 de fevereiro de 1858. Beleza. Aí o Shinobi vai dizer assim, sem citar aqui o Léo Táxio, ele está falando do Domenico Margiotta. Olha só. O paladismo é um rito necessariamente luciferiano. Sua religião é o neognosticismo maniqueísta. O ensino de que a divindade é dupla e que Lúcifer é igual a Adonai. Então é uma visão um tanto zoroastrista, né? Onde o bem e o mal se equivalem. Com Lúcifer sendo o deus da luz e da bondade combatendo a favor da humanidade contra Adonai, o deus das trevas e do mal. Aí Albert Pike apenas especificou e desvendou os dogmas dos graus elevados de todas as outras maçonarias, pois não importa qual seja o rito, o grande arquiteto do universo não é o Deus adorado pelos cristãos. Então essa história de o grande arquiteto do universo, segundo essa abordagem aqui que tem nota, eu vou deixar a nota também no vídeo aí, pra gente ver, né? Aí ele fala assim, ó, por favor, note com atenção essa última declaração. A doutrina luciferiana, somos ensinados, está implícita nos graus mais baixos e só torna-se um ensino explícito nos graus mais altos. O grau mais alto era o Palladium. Então, pelo menos, né, pelo menos no livro, ele está dizendo que esse rito do Palladium, ele não tem só uma fonte em Léo Táxio, mas também em Domenico Margiotta. Comparando as datas aqui, a gente vê que são tanto contemporâneos. O Margiotta é de 12 de fevereiro de 1858. Ele é de 1858, né? O Léo Táxio é de 21 de março de 1854, aliás. Então, assim, são contemporâneos. E fica a pergunta aqui, se o Domenico Margiotta se baseou no Léo Táxio para falar a respeito desse rito do Palladium, ou se o Léo Táxio se baseou no Margiotta. Não sabemos quem influenciou quem aqui, mas há essa citação do paladismo, não só por Léo Táxio. Bom, mas, continuando, o William Shinobi está pautando sua ideia, sua visão de que isso de fato é real. Ok? Este seria então uma aliança internacional entre os principais maçons. Se uniria as grandes lojas, o Grande Oriente, os 97 graus de Memphis Mizraim, que é o rito antigo e primitivo, e o rito escocês. O nome Palladium foi tomado de uma ordem maçônica fundada em 1720, que havia acabado apenas para reemergir em Charleston sob Pike. Então, olha só, 1720, que é a questão aqui do século XVIII, que entra naquela vinculação, está descrita aqui na abordagem do artigo da internet, que vai dizer assim, olha, a ordem de Palladium seria uma seita anticristã esotérica fundada no século XVIII por altos representantes da maçonaria. A questão é que ela foi citada antes, isso que a gente precisa ver, ela foi citada antes de Léo Táxio. Esse é o ponto. Tem uma nota aqui de um autor chamado Lewis Spence, que escreveu a Enciclopédia do Ocultismo de 1920, onde ele teria afirmado que de fato havia uma ordem Palladium fundada em Paris em 20 de maio de 1737, que era também conhecida como Soberano Conselho da Sabedoria. Seria uma ordem maçônica diabólica e as mulheres, de acordo com Spence, eram iniciadas como companheiras de Penélope. A sociedade tinha duas ordens, a Delfos e companheira de Ulisses. No entanto, a sociedade teria sido dissolvida pelas autoridades francesas alguns anos após sua fundação. Só depois é que o Léo Táxio teria alegado descobrir a ordem paladiana. Então é basicamente isso, né, que ele está colocando aqui. É isso, né? Precisa saber se há referências a esse tal culto ou rito paladino, além da fraude de Léo Táxio. Para a gente poder pelo menos considerar a possibilidade de que ela tenha existido, né? Bom, mas como eu disse, o autor do livro diz, de fato, o rito do Palladium existiu. Aí ele vai citar aqui o Edward Waite. E depois ele fala, apesar de ele afirmar ser um mago cristão, de luz branca, escreveu livros com título como O Livro dos Pactos e da Magia Negra. Quão ingênuos eles acham que somos? Ninguém pode ser um mago cristão mais do que pode ser um traficante de crack cristão. Aí o que acontece? O próprio Shinobi diz que ele fez parte
Ele falou aqui, ó, fui trazido para uma loja Palladium. Então ele está dizendo, olha, vocês falam que não existe, mas ele dá até o endereço, rua Resurrection número 13, em Chicago, no final da década de 70. Lá eu recebi, diz ele, o grau de paladino naquela loja, isso em 10 anos. Na verdade, não sei se foi 10 anos, né? Ele fala que esteve na década de 70, e em 1981 ele recebeu esse grau de paladino, do filho e um dos principais ocultistas do final do século XIX, um discípulo de Aleister Crowley, também é conhecidíssimo, né? Evidentemente havia maçonaria de Palladium operando no século XX. Aí ele fala assim, envergonho-me de admiti-lo, mas eu mesmo, fiquei na loja e uni-me na imprecação tradicional do Palladium, que é, aí ele vai citar aqui, a fala dos paladianos, sei lá como é que eu posso associar aqui o conceito, mas ele diz, glória e amor, segundo os seguidores do rito do Palladium, para o capeta, e ódio a Deus, porque eles são maniqueístas, lembrem. Nos termos aqui, supostamente de Albert Pike. Apesar de que não posso ter certeza absoluta, não tenho razão para duvidar, diz o autor, da autenticidade da iniciação que recebi. Ela veio com certeza do fosso do inferno. Tá. Alguém, enfim, praticou o rito do Palladium, seja este uma invenção de Léo Texel ou não. Mas o Shinobi diz que participou desse rito. A alegação é dele. Tá? Aí ele fala assim, o que torna os ritos do Palladium tão distintivos? Bom, o que faz deles a cola que mantém juntas todas essas formas de maçonaria? Um dos argumentos levantados contra a ideia de uma conspiração na história ou na religião é o simples fato de que a maior parte das pessoas não pode sentar-se junto e concordar a respeito das cores, dos parquímetros de uma cidade, muito menos sobre o destino do mundo. Essa questão está bem colocada, e esse é o motivo pelo qual se reviveu esse rito Palladium, diz ele. Ele pegou o combustível da perigosa visão de Eichhardt para a humanidade e injetou essa energia nos pistões da maçonaria. Então, esses pistões foram colocados no ritmo pelo Palladium. É, de novo, uma alegação dele. Eu, particularmente, não demonizo a maçonaria e não acho que, assim, creio que a maior parte dos maçons jamais teriam um pacto, ou fariam um pacto com o capeta, né? Mas a alegação do Shinobi é que, no fundo, eles estão enganados. Porque esse arquiteto do universo seria, na verdade, um demiurgo e, enfim, poderia ser justamente o próprio capeta. O autor continua dizendo aqui, há basicamente duas maneiras de conseguir que as pessoas ajam de acordo. Uma é através da força, quer seja militar, quer de natureza moral ou legal. A outra é através de uma transformação espiritual. Se de algum modo você puder ligar todo mundo na mesma fonte de energia espiritual, se eles se renderem àquele poder, e se aquele poder não estiver preocupado com o livre-arbítrio, que é já uma possessão, né? Então pode-se obter uma forma considerável de unanimidade. Então a psicologia das massas tem a ver com uma possessão coletiva, ou uma manipulação das massas. Não é que todo mundo vai estar possuído pelo capeta, mas uma coletividade estará sob influência do capeta. Tá? A ideia seria essa. Não seria uma legião habitando num homem, mas uma entidade manipulando, aí sim, uma legião de pessoas. Né? Seria a inversão do possuído de Gadara, segundo o relato dos evangelhos. O diabo significa aquele que divide. É bem curioso, né? Considerando que a nossa sociedade está toda polarizada, a gente fica se perguntando, mas puxa, isso é muito diabolos, né? Porque é uma divisão. Pois bem, dividir para conquistar, isso é diabolos. Mas tá. Em um grau maior, isso pode ser visto com Hitler e Khomeini, ele vai citar aqui esses ditadores. Muitos americanos ficaram assombrados e espantados com o fervor e a persistência das demonstrações anti-americanas durante a crise dos reféns no Irã. Não sei, porque esse é um caso bem antigo, né? Mas ele está citando um livro que é da época dele. Não se apontava armas para as cabeças daquelas centenas de fundamentalistas muçulmanos que lançavam diariamente seu discurso violento contra o grande Satã, que para ele seria os Estados Unidos. Semelhantemente, os documentários de curta-metragem em que vemos as paradas nazistas têm um número assustador de pessoas marchando juntas. É evidente que tanto Hitler quanto Khomeini estavam ligados a algum tipo de energia maligna e de algum modo atrelavam aquela energia às pessoas que o seguiam. Os ocultistas geralmente chamam isso de egrégora, né? Não que egrégora seja necessariamente má, mas que pode ser, né, na junção ou segmento de um guru maléfico, as pessoas que seguem
uma entidade maléfica, seja ela encarnada ou não. Exerciam um poder surpreendente sobre as milhares de pessoas que se tinham submetido a eles como líderes espirituais e nacionais. E não é só na religião, não, também na política, principalmente na política, que é até mais perigoso. Agora, gire o botão da energia ainda mais para cima e entenderá como o Paládio funciona, ou funcionou. O que você poderia oferecer a alguém que já tenha alcançado o pináculo da maçonaria? Porque essas pessoas já têm status, já têm riqueza, já têm fortuna. O que mais que eles poderiam querer? A única sedução adicional de poder seria esta antiga que está lá em Gênesis 3, versículo 4 e 5, a fala da serpente, que diz: é certo que não morrereis, como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, o que poderia seduzir um homem que já tem tudo, que já tem status, fama, poder, fortuna, mulheres? Bom, o que poderia seduzir este sujeito seria o conhecimento esotérico da realidade, que poderia inclusive lhe dar poder. Aí ele fala assim: a esses homens seria oferecida a imortalidade e uma sabedoria divina. Mas a gente sabe que eles não se tornaram imortais, tá? Isso é detalhe. Em comum acordo com a maior parte das outras religiões do tipo gnóstico, o Paládio ensina que a serpente disse a verdade no Jardim do Éden, porque o gnosticismo, ou a tradição gnóstica, costuma fazer inversões, tá? Então, por exemplo, o homem tem a centelha divina, logo o Deus demiurgo que criou o mundo não é Deus, mas o homem é Deus, então há uma inversão entre Deus e o homem. Pelo menos do Deus criador, não do Deus apofático da tradição da teologia da negação. Outra inversão é essa, né, que a serpente não era má, mas falou a verdade. E se costuma ter essas inversões dentro dessa tradição gnóstica. Eu não estou dizendo que todo gnóstico é satânico, pelo amor de Deus, não estou falando isso. Eu estou dizendo que, à luz desta relação inversora, você pode ter uma vertente satânica que admita a serpente nesses termos, falando a verdade. Bom, se a serpente falou a verdade e a serpente é satânica, então, desculpa, você está tendo uma adesão ao discurso satânico, né? Aí você vai chamar isso de Lúcifer. Bom, lembremos que Lúcifer nem nome é. Se tornou um nome bem posteriormente. Só que ele vai dizer o seguinte: basicamente os candidatos são expostos no Paládio a um programa de 5 pontos. De novo, é o que ele diz que experimentou ali no rito do Paládio, tá? O primeiro ponto é a adoção. O segundo é a iluminação. O terceiro é conversação. O quarto é relação sexual. E o quinto é união. Vamos ver um por um aqui, ó. Adoção é quando o maçom é trazido à comunhão com o Lúcifer. Ele é orientado a fazer um juramento e submeter-se ao templo do capeta. Em última análise, ele é levado a fazer um pacto com o Lúcifer. Isso basicamente é vender a alma, né? O maçom promete submeter esse corpo, alma e espírito a Lúcifer. Aí é que eu falo, cara, quando ele coloca isso como o maçom promete submeter-se ao capeta, cara, eu duvido que todo maçom faça isso. Desculpa, não tem como acreditar numa situação dessa, cara. A maçonaria é uma instituição muito importante, inclusive na construção, né, dos Estados Unidos da América. Então, se achar que todo maçom é satânico, eu não consigo concordar com isso. Agora, pode ser que algum ou outro seja, de fato, né, admitindo que haja como que infiltração de grupos esotéricos mais voltados à magia negra dentro da própria maçonaria. Não haveria por que não acreditar que isso possa ter ocorrido. Então, no fundo, a adoção é isso aqui, né, um pacto. Ele vai colocar aqui, tem um tempo, tá? O maçom promete a pessoa, vamos colocar assim, promete submeter esse corpo, alma e espírito ao capeta, geralmente por um período de 7 anos. Em troca, Lúcifer promete conceder-lhe todos os seus desejos mundanos. Quando os 7 anos terminarem, se esse cara, né, foi um bom servo, aí ele receberá mais 7 anos. Se ele falhar de algum modo, sua vida será tomada, o capeta vai lá e corta o pescoço dele. Entre aspas, dizendo, o pessoal morre de qualquer jeito. Segundo ponto aqui é a iluminação. Então, através de drogas e das técnicas ocultas dos videntes, é aberto o chamado terceiro olho. Não apenas parcialmente, como na parapsicologia, diz ele aqui, mas completamente. Acredita-se que este olho, também chamado Ajna de Chakra, seja o ponto de contato entre os humanos e a consciência de Lúcifer. E se diz que ele está localizado na testa acima e entre os 2 olhos visíveis. Seria a glândula pineal, segundo René Descartes. Mas isso é só uma ilação, né, que Descartes faz, porque ele também não sabia porra nenhuma. Então, se diz, portanto, que essa vinculação entre a glândula pineal e o esoterismo é muito próxima. E claro que a glândula pineal existe, está no cérebro da maioria das pessoas.
e tem por função o circadiano. Agora, se ela tem uma função também esotérica, a gente, né, compreende que isso é uma especulação esotérica. Terceiro, conversação. Envolve comunicar-se com os mortos, com mortos poderosos, tá? Então é aquela prática do espiritismo, do cara recebe um espírito, é o famoso médium, né? Ele é dito aqui, encoraja-se a mediunidade, é vital a conversação com os sábios da história. Aí ele diz, nós, como ele participou, ele pode dizer, nós falamos com luminares alegadamente chamados, se autodenominam como Jesus, como Platão, como Francisco de Assis, como Rei Arthur. Então esses caras, eles se dizem essas grandes figuras da história. Até mesmo Aleister Crowley ou o próprio Hitler. Isso me lembra aquele filme chamado O Exorcismo de Emily Rose, que foi baseado num caso real, onde a menina se chamava Annalise Mitchell. Bem controverso, a gente não sabe exatamente se a pessoa de fato tinha problemas de caráter vinculados à esquizofrenia, vinculados a algum tipo de distúrbio mental, fisiológico, propriamente dito mesmo, ou neurológico. Enfim, mas o fato é que deixa claro que a menina alegava estar possuída, não ela propriamente dito, mas o demônio, o suposto demônio que falava na boca dela, se dizia sendo como que figuras representativas da história. Um deles era o próprio Hitler. É bem curioso isso. E aqui é a mesma coisa, né? Nesse tipo de ritual, onde um médium recebe, canaliza a entidade, essa entidade se diz muito importante. E aí está o ponto da conversação. O quarto ponto seria relações sexuais. O iniciado era levado a casar-se literalmente com o morto. E como que isso seria feito? Geralmente usando o médium, que seria o corpo que recebia a entidade. Então, vocês já estão entendendo o que está acontecendo aqui, né? O médium recebe lá o capeta e aí ele tem relações com a pessoa que está sendo iniciada. É basicamente isso que ele está alegando. Acreditava-se que a virtude mágica do espírito fluía do médium para o iniciado através do ato íntimo. Algumas vezes, o espírito de verdade era invocado usando o que é chamado de oitavo trabalho, autoabuso mágico, na esperança de que o súcubo, demônio fêmea, ou o íncubo, demônio masculino, se manifestasse ali. A ideia é de que a sabedoria e o poder divino gradualmente seriam através de repetidas relações, totalmente infundido na mente, corpo e vontade do iniciado. É óbvio que isso aqui é um absurdo, né? O conselho para vocês vão ficar mais inteligentes e conhecimento só estudando, tá? Esquece essas ideias aqui sem sentido. E aí o quinto ponto é a união, né? Que é o final, segundo o que o Shinobi está falando, ele está dizendo que a união é o último estágio, porque nesse ponto a alma do iniciado é totalmente eclipsada pelo espírito maligno. E, em outras palavras, virtualmente não há ninguém na casa, exceto o demônio. Então o demônio possui aquele sujeito, tá? Isso é chamado de luva carnal ou uma mão demoníaca interior controlando cada movimento daquele corpo. Então é isso, eu acho que não tem mais o que ler aqui, cara. Ele vai citar mais algumas coisas, ele vai falar aqui, por exemplo, homens e mulheres que chegaram ao estágio 5, mulheres também, não sei exatamente como que é feito, porque mulheres participam da maçonaria, mas no caso do rito do Paládio parece que tem essa relação com mulheres também. É óbvio, né? Até porque se tem relações sexuais, porra, não vai ser só com homem, né, meu? Pelo amor de Deus, né? Então, óbvio, tem mulheres também que canalizam ali para que essas relações tenham ou sejam concebidas, né, para a maioria das pessoas. Então, assim, homens e mulheres que chegaram ao estágio 5, não há um número muito grande deles, ficam tão completamente dedicados à vontade de Satã que tornam-se santos satânicos, separados, né, satânicos, e eles iriam para qualquer lugar e farão qualquer coisa para agradar o seu mestre. É através de pessoas como essas que a lei dos 5 do Weishaupt pode ser utilizada. Os líderes observam o que entendem seriam viradas no ciclo político e têm seus santos, entre aspas, preparados para mudar-se para áreas-chave. Então, são pessoas que têm um papel político importante, agir sem compaixão, nem uma migalha de humanidade. Porque, assim, a experiência da psicopatia é a experiência igualmente da possessão. Não que o psicopata seja possesso, pelo amor de Deus, não estou dizendo isso. Estou dizendo que quem é possesso, segundo Schnobler, está passando por uma experiência de psicopatia. Ele perde a humanidade, porque ele passa a pensar como o Satã pensa, ou seja, de que o ser humano não tem valor algum. Esses seres iluminados consideram os humanos assim como consideram o gado. Uma fome aqui, um massacre ali, o que são umas poucas centenas de milhares de pessoas humanas comparadas à nobre causa do grande arquiteto. Então, se a pessoa começa a ver o mundo como Satã vê o mundo, porque ela está com uma aliança com esse
espírito maligno, então ela passa a ter uma experiência de psicopatia efetiva. Que tipo de pessoa poderia causar os assassinatos de multidões na Rússia stalinista ou no Holocausto nazista? Quem poderia forçar uma fome política sobre o povo da Etiópia? Esse é o trabalho de homens e mulheres, ou de seus subordinados, que são o equivalente geopolítico internacional multimilionário de Charles Manson ou Jim Jones. Ou seja, esses aqui são ídolos menores do mal, né? Charles Manson e Jim Jones não têm o mesmo poder que tiveram os grandes arautos aí da tirania, como Stalin e Hitler, por exemplo. São pessoas que, na verdade, não são mais pessoas, são terroristas cósmicos, fantoches controlados pelo capeta. Como são marionetes, movem-se em uníssono, mentalizando um fim que transcende cada geração. É aquela coisa dos psicopatas no poder. Agora, detalhe, nem todo psicopata no poder é necessariamente alguém possuído pelo demônio, né? Nem todo psicopata no poder tem ou professa alguma fé religiosa ou crença no esoterismo. Detalhe importante a se dizer. Mesmo que morram em breve, as mentes mestras demoníacas que os controlam irão continuar a viver e garantirão para si mesmas novas casas, né, nas quais morarão e tal. Bom, é isso, né? É isso que ele coloca no livro. De novo, né? Uma questão muito controversa. Cabe a cada um de nós avaliar essa questão e verificar se há algum respaldo para acreditar que esse tal de ritual do Paládio realmente existiu ou não. Então faça aí suas próprias investigações. Eu fico por aqui e até próximos áudios.